A gente vai fazer um debate aí sobre a saúde da mulher negra, aliás, das mulheres negras, né? Então, eu vou mediar um painel potente. Eu estou aqui, hoje é dia de tietagem, gente, porque só tem potência maravilhosa aqui. E aí, eu vou pedir para se juntar aqui comigo no palco, Benilda Brito. Benilda, professora e CEO, por favor, querida, pode fazer. Não é? Eu concordo plenamente com você, né? Não sei nem como é que eu vou fazer, não tem nem roupa para isso aqui, gente. É impressionante. Benilda, professora, CEO da Mucoa Consultoria. Vou chamar também, para fazer parte aqui do nosso painel, a Keila Martins. Keila maravilhosa, especialista de diversidade e inclusão na EGE Saneamento. E Aline Lima. Maravilhosa. A Aline, ela é head de diversidade e inclusão da Natura. Natura, inclusive Natura aqui, ó, make aqui, ó, Natura. Obrigada, meninas. Bom, eu vou pedir que vocês façam a autodescrição de vocês. Eu vou começar aqui fazendo uma pergunta para todas, tá bom? Mas, antes de vocês começarem a dar a resposta, eu vou pedir para que vocês façam a autodescrição, tudo bem? De que maneira os racismos e a discriminação, os racismos, pessoal, a gente sempre fala racismos no plural, porque racismo ele é múltiplo, infelizmente, no nosso país, né, Benilda? Então, são vários racismos. Os racismos e a discriminação afetam a saúde da mulher negra, saúde física e mental da mulher negra. E quais as estratégias que podem ser implementadas para que a gente mitigue essa situação? Está livre. Bom, então eu vou começar. Obrigada, Aline. Bom dia a todas as pessoas. Eu sou a Aline, uma mulher negra, bissexual, de pele parda, cabelo crespo, raspado, com algumas luzes. Estou usando um brinco dourado, que representa a África. Estou com um vestido com fundo escuro, mas com muitas plantas, e um sapato marrom. E também estou maquiada com batom vermelho e maquiagem da Natura. Ai, maravilhoso. Bom, eu gosto quando você traz os racismos, porque eu acredito que a gente precisa pensar a coisa de uma perspectiva sistêmica. Em Natura, a razão de ser, a gente fala o bem-estar bem, que é o bem-estar, a relação harmoniosa do indivíduo com ele mesmo, com o outro e com o mundo. E aí, quando a gente pensa esse lugar de os racismos, a gente consegue ampliar a nossa visão para entender, de fato, onde está o problema. A Tarciana, a Luana estavam trazendo muito a importância dos dados, né? E a gente tem feito um aprendizado muito importante dentro de uma perspectiva de que, se você olha somente um dado de política pública e você não vai entender e escutar essa pessoa que vive essa situação, muitas vezes você não vai encontrar uma solução, um direcionamento que, de fato, mude essa realidade. Desde 2019, lá na Natura, a gente tem o Índice de Desenvolvimento Humano das nossas consultoras. Hoje, no Brasil, as consultoras de beleza, e eu falo as consultoras porque são mais de 90% mulheres, sendo mais de 56% mulheres negras, a gente, desde 2019, a gente consegue medir o índice de saúde, educação, cidadania e trabalho.
E é muito importante entender que, quando a gente fala de saúde, a gente está falando também de renda, a gente está falando também de acesso à educação, porque são essas questões estruturais que, se a gente não acessa, se a gente não tem oportunidade de prosperar, muitas vezes isso adoece, na grande maioria das vezes, quando a gente fala de mulher. E quando a gente fala também na perspectiva de saúde mental e emocional, a gente concluiu que, na diferença entre mulheres brancas e mulheres negras nesse estudo, que as mulheres negras elas sofriam um alto índice de violência, existia essa grande diferença, e a gente mediu também sonhos. A gente conseguiu entender que, à medida em que ela sofre uma violência física e que ela tem um IDH de saúde em todos os aspectos menor, ela tem um baixo índice de sonho. E sonhar é acreditar que é possível. Sonhar, todos os dias, nos permite dar um passo além, com todas essas dificuldades que os racismos trazem. Então, a partir desses dados, desde 2019, a gente vem entendendo como que, lá na ponta, a minha mãe, que vende Natura, que vende Avon, a minha tia, a minha vizinha, mas também todas as pessoas colaboradoras, como que a gente entende, escuta e pensa essa jornada de endereçar, pensando sempre a relação da pessoa com ela mesma, a relação com o outro, a relação com o mundo. E aí daí passa desde benefícios que a empresa tem que oferecer, mas também representatividade, porque se vê, entender que você é potente, que aquele lugar é para você, é muito importante, mas também passa no impacto que a gente tem que deixar no mundo, não só pelo nosso modelo de negócio, mas por toda a influência que a gente pode trazer. É isso. A responsabilidade que as empresas têm na vida, na saúde mental dessas mulheres é total, né? E não é algo, é um plus, é necessário, é a base. Obrigada, Nini. Bom dia a todos e a todas. Uma alegria estar aqui com essas colegas queridas. E me chamo Keila Martins, sou da Egea Saneamento, representando o programa Respeito da Altom. Sou uma mulher negra, de cabelo crespo, na altura dos ombros, cabelo preto. Tenho quase 1,80 de altura, uma grande mulher, né, Venilda? Quase 1,80 de altura. Estou usando um vestido longo, verde, de estampa floral, brincos com detalhes dourados e palha, e usando hoje uma sandália terracota. Bom, de que forma que o racismo ele prejudica, né, a saúde das mulheres negras no Brasil, na sociedade como um todo? Eu acho que só o fato de nascer mulher e negra já é um baita desafio quando a gente olha para uma estrutura social onde a mulher negra está na base da pirâmide. E essa mulher negra, ela precisa provar e se comprovar o tempo todo, ela precisa entregar 20 vezes mais, né, Aline? Ela precisa pensar no cuidado dos filhos, né? Ela precisa pensar em como que ela vai conseguir chegar até o local de trabalho, dentro do horário. Ela precisa pensar em como que ela vai ainda ter um olhar de cuidado para a sua saúde mental, para a sua saúde emocional. Ela precisa ainda sonhar, né? Ela precisa ainda sonhar, ela precisa ainda pensar naquilo que ela deseja, naquilo que ela almeja. Ela ainda em sua maioria, traz aí a estigma de mulher solo, né, de mãe solo. Eu sou fruto de um relacionamento, fui criada, né, por uma mãe solo. Então, ao longo da minha vida, eu fui vendo a minha mãe adoecendo física e emocionalmente, né, porque, além de ter que educar a mim e aos meus irmãos, além de ter que trabalhar em 4, 5 empregos, porque ela trabalhava pela manhã, né, como diarista em várias residências, e à noite ainda, para complementar a renda familiar, trabalhava numa empresa de ônibus. E ainda
entrou num relacionamento abusivo, onde, né, vinha violência doméstica, onde vinha ali a dimensão do alcoolismo. Então, foi esse o ambiente em que eu cresci e que, consequentemente, foi também, de alguma forma, me adoecendo. Então, hoje, né, no Dia da Mulher Negra, falar sobre saúde, saúde mental, saúde emocional, é um baita desafio, mas eu acredito que a gente já sai na frente aqui nesse evento, nesse fórum, trazendo esse assunto para a mesa, trazendo esse diálogo para o debate, né? Porque nós precisamos, sim, falar sobre a saúde da mulher preta. Nós precisamos, sim, promover ações que potencializam, que vão promover com que essas mulheres negras tenham ainda mais saúde ou passem a buscar, né, pela sua saúde física, pela sua saúde mental. Isso, obrigada. Obrigada, Keila. Bom dia, gente. Eu sou Benilda Brito, uma mulher negra de pele retinta. Estou usando fibra com tranças na altura dos ombros. Estou com um brinco em homenagem ao meu pai, que é Xangô. Estou com um vestido estampado, bem estampado, uma estampa africana, feita pela Madu, uma empreendedora negra lá de Salvador, da Negrife, minha amiga. Sapatos vermelhos e meus fios de conta. Eu sou uma mulher negra, lésbica. Eu sou quilombola, sou lá do Quilombo do Açude, na Serra do Cipó, em Minas Gerais. Eu sou de axé, eu sou de religião de matriz africana, candomblé de Queto, filha de Ançã e filha de Xangô. E vou dizer para vocês que, na nossa religião, hoje, quinta-feira, além de ser o Dia da Mulher Negra, afro-caribenha, latino-americana, luta e expressão, é dia de Oxóssi, né? Oxóssi é o caçador de uma flecha só. É ele que tem a flecha certeira, é ele que domina o mato, as matas. E falar de saúde no dia de Oxóssi, a gente remete ao sangue, que são os conhecedores das ervas. Saúde é uma preocupação antiga do nosso povo. Nós temos as bezendeiras, as curandeiras, que sempre nutriram, trabalharam, se especializaram para manter a nossa cabeça no lugar, para manter o nosso ori no lugar. A gente chama de ori essa muleira. Quando o neném nasce, tem aquela negocinho mole aqui na cabeça. A preocupação delas, dos úteros que nos pariram, sempre foi manter o nosso ori no lugar, a nossa cabeça serena. Por isso que a gente chama de ori, o que muita gente chama de muleira. Na nossa religião, a gente passa água de coco para manter o ori sereno. A gente passa perfume. Quando você está fazendo mestrado, doutorado, você está desorientado. Quando você está perdido, a gente fica desorientado. A gente precisa de quê? De uma orientação, não é? Que a gente desorienta mesmo. PCC. Então, o que a nossa religião preocupa? É a dona do nosso ori Exu. A gente pede para cuidar da nossa cabeça, para a gente não ter que aumentar a terapia, para a gente não ter que aumentar os remédios psicotrópicos, né, os remédios de tarja preta. E eu fiquei pensando muito quando a Edinalva me ligou para poder estar aqui, minha irmã, que eu amo demais, troco muito. Falei, o que eu vou falar lá? Eu estava falando com as meninas dos bastidores ali, que só da gente se abraçar estava bom, não queria falar nada, mas eu preciso dizer. Eu preciso dizer, assim, muito reflexiva. Todo mundo sabe que eu nem escrevo para falar, mas hoje eu escrevi. É porque essa conversa é difícil. Nós não estamos bem. Se a OMS considera saúde, bem-estar físico, mental, emocional, taranã, eu quero dizer que sobreviver aos racismos todos os dias é impossível. Manter o ori no lugar, manter a nossa saúde. Nós estamos doentes. Sinto dizer. Nós somos 56% da população, 56% da população está doente. A gente não tem... A gente ainda busca alternativas. Banho de mar, como a mãe Iemanjá. A gente busca um banho de cachoeira com o Oxum. Mas o racismo está sempre se aperfeiçoando para se manter nesse lugar. E criando armadilhas que a gente preta tem caído todo dia, que tem adoecido mais ainda. A gente também está se adoecendo. Na negação, no silenciamento, os remédios contra o racismo, eles não estão sendo eficazes. Se o contrário da saúde é doença,
e o que combate a doença é remédio, os remédios que a gente está utilizando não estão adiantando. Mandaram a gente estudar, a gente foi. Mandou a gente achar que a gente é bonita, a gente é. A gente passa maquiagem, a gente acredita, a gente é resiliente, a gente canta. Quando o Isabel Flades cantava hoje aqui, né? Joga as armas para lá, vem experimentar e ler. A gente vai buscando alternativas para isso. Mas o racismo estrutural, institucional, religioso, pessoal, algoritmo, ambiental, climático, cada dia mais está afundando a gente, e os números não mentem. O manifesto que as meninas leram mostra isso para a gente. ESG, Agenda 2030, nós fomos para Genebra, um tanto de gente está aqui, estava em Genebra comigo esse ano, fazendo a avaliação da década de afrodescendentes, compliance. A gente não está conseguindo impactar nos números, mais do que isso. Eu acho que a gente está retrocedendo. Além de estar doente, a gente está com muito medo, porque nós somos um povo preto. Eu duvido uma pessoa preta que diga que não tem medo. A gente tem medo o tempo todo. A gente tem medo dos racismos que a gente vai enfrentar toda hora no trabalho, o chefe que não acredita na sua competência, o seu colega de trabalho que debocha, que ri de você, da sua colega preta que conseguiu um carguinho melhor e também agora acha que embranqueceu e que pode te sacanear. Então, a gente cai. E aí, essa, já estou terminando aqui meu tempo, mas essa, então, é uma das formas mais antigas do racismo se manter, que é aprimorar os capitães e capitãs do mato. A gente precisa estar atento, mas a gente está pouco atento porque a gente está doente, o nosso ori está desorientado. Então, o que eu fico pensando? Além da solidão, que sua mãe vivia, minha mãe, eu, muita gente acha que, quando a gente fala da solidão da mulher negra, acha que é um mercado afetivo, porque o povo acha que a gente é feia, que não tem amor. A gente vive muito bem sozinha. A gente quer namorar muitos e muitas, a gente vai namorar. Mas a solidão que a gente tem enfrentado todos os dias e que adoece a gente muito, é, primeiro, da negação da nossa identidade, da negação da nossa competência, das respostas que sua mãe tinha que dar e que a gente tem que dar todo dia para os nossos filhos com fome, resposta que a gente não tem, da nossa família, que está lá sofrendo as consequências desses racismos, dos números que a gente não mexe na régua. A gente tem mais preto dentro da empresa? Tem. Isso impactou no nosso índice de desigualdade? Não. Nossa solidão no debate da desigualdade que a gente precisa fazer, mas a gente vai ter que se fortalecer. E aí eu não quero nem ver qual que é a sua religião, se é com o nosso Aparecida, São Geraldo, se é com o Oxum, mas, pelo amor de Deus, a gente vai precisar de pensar estratégias coletivas de fortalecimento para a gente não adoecer mais. E eu estou convencida, gente, que é o afeto. O afeto salva a gente. Quando eu falo de chegar e abraçar, eu acho que é esse abraço que faz isso. Esse final de semana, na minha casa, eu vou ter de contar isso, rapidinho. Eu moro no Quilombo. Eu fiz o caminho de volta, porque estar no útero é outra coisa. Eu voltei, eu saí da cidade ano passado e agora moro na comunidade. E sempre recebo gente na minha casa, que virou uma casa de cura. E as minhas amigas estavam lá. Tinha 3 delas que estão aqui, que estavam lá em casa. Uma, inclusive... Não vou contar isso, não, senão vou dar spoiler de quem. Mas a gente se cuidou muito, porque a gente sabe que um banho de alecrim levanta seu corpo. Um banho de coração magoado, que é uma planta, melhora o seu coração. Então, a gente, uma caminhada na cachoeira, como nós fizemos, sentar e tomar cerveja, o afeto é que vai salvar a gente, vai aliviar a doença que os racismos provocam na gente. Então, eu acho que essa solidão a gente tem de combater de várias formas, porque quando o filho é enquadrado pela polícia e você já está morrendo de medo, está doente, e tem que pensar no filho, quando tem a negação do racismo que o seu sofre na escola, quando é você que passa por situações de racismo e violência, quando o seu chefe te subestima e te cobra uma carga horária exagerada, e eu te dei um cargo, e mas você não tem equipe, você não tem orçamento, aí você não pode sair daquele emprego. Por quê? Porque você paga o aluguel da sua tia com o seu salário, você paga a escola do seu sobrinho, todo mundo depende de você, e você vai mantendo aquela situação de estresse. Eu acho que a gente precisa conversar a verdade. Vai salvar a gente o afeto, a gente está fazendo a nossa parte, a gente tem tentado buscar alternativas, mas a gente precisa falar qual o papel que as empresas efetivamente terão que fazer. Principalmente, uma menina da RD, uma grande amiga, nem sei se ela está aqui, da RD aí, Saúde, me ligou outro dia e falou: Benildo, o que a gente vai fazer? A gente não está conseguindo
encarar os racismos. A gente não está conseguindo enfrentar e vencer os racismos. Qual que é a nossa estratégia? Vamos pensar. A gente precisa pensar, porque os remédios estão sendo ineficazes. E aí eu ouvi uma pessoa falando uma coisa um dia, que eu quero terminar falando isso aqui agora, band-aids não vão melhorar as nossas cicatrizes expostas pela história. Eu perguntei para vocês se estavam preparados. É muita potência, né? Obrigada, Bê. Eu vou agora fazer uma pergunta para a Keila. Keilinha, a presença de profissionais negras pode influenciar positivamente a experiência e os resultados da saúde das mulheres negras. Mas sobre bem-estar e saúde, inclusive como atleta. Como é que a gente potencializa isso, Keila? Excelente pergunta. E até honrada aí pela parte do atleta, que nos bastidores, pessoal, eu sempre partilho para aquelas pessoas, né, que estão ali no meu entorno, que eu gosto muito de correr, né? Então, eu corro todos os dias em torno de 10 km. Né? Foi a forma que eu encontrei para minimamente preservar a minha saúde física, mental e emocional. Né? É uma forma que eu encontrei, de fato, onde eu consigo ali extravasar um dia difícil, né? Um dia desafiante, na ótica do racismo, né? Presente ali no dia a dia, presente ali na sociedade, presente de formas veladas, discretas, enviesadas. Né? Então, como isso me faz bem, como isso me ajuda, né? Além de outras práticas que eu fui, com o tempo, me conscientizando em buscar ajuda, né? Buscar esse socorro, né? Por meio da terapia, né? Por meio desse cuidado afetivo, né? Como você bem disse, Benilda. Então, mas eu vejo que, enquanto empresa, o que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer primeiramente, falar do tema, promover ações de conscientização acerca da saúde da mulher negra, né? Não somente da mulher negra, mas hoje, né, no dia em especial a nós, mas acerca da saúde da população negra. Né? Então, promover ali um ambiente acolhedor, um ambiente saudável, um ambiente de segurança para aquelas pessoas. E, falando até um pouquinho da minha vivência na EGEA, a cada vez mais um ambiente em que eu vou me sentindo ainda mais segura, ainda mais acolhida. E isso favorece, sim, a minha saúde, não só física, como mental, né? Porque você encontrar no caminho, né? As colegas que passaram por aqui antes, a Luana, a Luciana, foram falando, né, acerca desse buscar aliados no dia a dia. Então, é isso que eu vou fazendo, e é isso que, com o programa que nós temos hoje na EGEA, na empresa, é o que nós vimos fazendo, buscar aliados, buscar parceiros que nos ajudem a trabalhar essa temática de forma genuína, de forma responsável, já promovendo esse ambiente de escuta ativa, esse ambiente acolhedor, esse ambiente seguro. Né? Porque eu acho que, se você está num ambiente em que você se sente segura, em que você se sente confortável para se expressar, né, diante daquilo que você vai vivendo ali no dia a dia, naquela organização, isso já favorece. Quando você está num ambiente onde você vai, de fato, vendo ações afirmativas acontecendo, né, você vai vendo, de fato, esse ponteiro ser mudado, ainda que lentamente, mas isso já é promover uma saúde, isso já é promover esse autocuidado, esse olhar de respeito, né, para com essa população. Então, mas, para fechar a minha fala,
são isso que eu vou fazendo no meu dia a dia, né? Tendo esse olhar de atenção e tirando também dos meus ombros. Isso é um exercício diário, exigente, porque não é fácil. Tirar de mim esse peso de que eu preciso ser forte. Eu não preciso ser forte. Eu não preciso ser forte. Eu não sei quem foi que inventou isso, que, né, a mulher negra ela é forte. Né? Não chora porque você é forte. Né? Não chora porque eu não sou forte. Está tudo bem, está tudo certo. É isso. Então, a partir do momento que eu fui me conscientizando disso, que sim, eu posso chorar, eu posso pedir socorro, eu posso pedir ajuda, né? Ter essa autorresponsabilidade comigo e com as minhas colegas, com as minhas irmãs, tudo isso vai fazendo com que essa trajetória de resistência, de luta, ela se torna um pouco mais, até sendo redundante, um pouco mais leve, digamos assim, porque concordo muito com o que a Benilda disse. Nós estamos adoecendo. Nós estamos adoecendo. Os dados de saúde mostram por si só que a população que mais adoece, física, mental e emocionalmente, é a população negra. E não precisamos dizer o porquê, porque nós estamos aqui nesse fórum que já nos faz entender, nos faz refletir, melhor dizendo, o porquê que nós estamos adoecendo. Né? Então, é isso. É isso. Obrigada, Keila. E correr é bom demais, né? Eu sei porque eu também corro. É maravilhoso. Muito, é maravilhoso. Gente, é um caminho sem volta. Sem volta. Sem volta. Exato. Uma vez que você colocou o tênis no pé e saiu correndo, você não volta nunca mais a ser a mesma pessoa. E é de graça, né? O que é melhor, não dói no bolso. Não precisa de academia, só correr, está tudo certo. E essa história de ser forte, ela vem de muito longe. Ela vem de quando nós éramos escravizadas e éramos fortes e boas parideiras para continuar reproduzindo para que os filhos fossem vendidos. Então, vem daí essa história de mulher negra forte. Você dá só um pitaco nesse negócio de ser forte aí? É assim, ó. Não, gente, é porque, é sério, Bell Hooks, outras pessoas também já escreveram muito sobre isso, que a gente aprendeu a mostrar uma fortaleza para negar o amor. Não mostrar amor. Então, quando os filhos das escravizadas eram levados para os troncos, apanhavam, se a mãe mostrasse amor e dor, ia bater mais ainda. Então, elas tinham que manter aquela fortaleza, e isso aí fazia com que ele batesse mais ainda, porque se mostrasse que estava atingindo ela demonstrasse amor, podia piorar a situação ainda mais do menino, da menina que estava, né, do filhote, do filho que estava sendo o marido, companheiro, do amor do doente que estava sendo violentado. Esse imaginário perpetua ainda hoje. Na medicina, quando você vai lá os dados das mulheres que mais sofrem no parto, não têm acesso à anestesia, são mulheres negras porque são fortes. No mercado matrimonial, está sozinha porque não consegue amar ninguém. São as enrustidas, problemáticas. Então, assim, não, esse trabalho mais pesado vou dar para você porque você aguenta, porque você é forte. A sua rotina de trabalho pode ser maior porque você é forte. E eu sempre falo isso com as minhas amigas. Até onde que a gente vai? Essa é uma pergunta que não pode sair da gente. Nós vamos aguentar até onde? Até onde que a gente vai para não buscar? Não estou propondo nenhum suicídio coletivo, não, viu, gente? Quando eu falo aqui dos dados, do adoecimento, eu fico só pensando que a gente tem que estar sendo provocado o tempo inteiro a buscar possibilidades de sobrevivência, de resiliência. Eu queria comentar sobre isso. Então, essa fortaleza, ela é muito mentirosa. Totalmente. Essa fortaleza não é real. Nós temos dores, sentimos medo, temos insônia, e não somos essa fortaleza toda. E essa fortaleza que nos adoece, né? Porque nos é colocado o tempo todo, né? Você é forte, né? Pega esse peso aqui porque você é negra, você aguenta. Gente, é um mito, né? É um mito. Bom, eu vou ter que correr um pouquinho agora. Temos bastante coisa ainda. Né? Eu vou fazer uma pergunta para você, Aline, aproveitando. Quais são as condições de saúde mais prevalentes entre as trabalhadoras negras que ainda são subestimadas ou mal compreendidas pelas empresas? E, claro, como as empresas podem apoiar e direcionar mais atenção e recursos para a saúde dessas trabalhadoras?
Bom, primeiro que eu estou muito tocada de escutar vocês, de estar aqui. Eu queria começar contando de uma perspectiva muito pessoal, que o racismo, quando ele não mata, ele adoece, e desde pequeno. Então, eu acho que a gente cresceu doente. Eu cresci me odiando. Quando você se odeia, é muito difícil de ter saúde, em todos os aspectos. Porque o nosso corpo é inteligente. Se você não se suporta, se você não se aceita, isso vai somatizando, além daquilo que está na sua mente. E nós, mulheres negras, crescemos vendo nas revistas, nas novelas, nos filmes, que a gente não tinha valor. Essa solidão que não se resume a uma relação afetivo-sexual, é uma solidão de que, às vezes, você também se abandona, sabe? Às vezes, por muitas vezes durante a minha vida, eu não sabia nomear o que eu estava sentindo. Quando você não sabe nomear o que você está sentindo, quando você acredita que você não é boa o suficiente, que você não merece amor, que você é forte demais, que você não pode chorar, que você não pode reclamar, você vai aceitando tudo. Que é essa romantização da resiliência que nós temos, né? Não, mas é resiliente, é forte, é guerreira, e a gente vai acreditando nisso. Então, quando eu olho hoje, para mim, um tema muito preocupante é a saúde mental da mulher negra no ambiente de trabalho, porque, muitas vezes, a pessoa já está adoecida e ela não consegue nomear. Porque a gente se desconectou tanto daquilo que a gente sentia para não sentir a dor, que é isso. Imagina você ver seu filho morrendo, e isso foi passado para a gente de forma coletiva, de forma ancestral, e, de uma forma ou de outra, a gente faz um pouco disso no dia a dia de trabalho. A gente como que tira uma parte da nossa alma para não sentir demais, só que muitas vezes a gente se perde. E o que acontece? Como o ambiente de trabalho, no geral, falando na perspectiva do Brasil, a gente viu os dados, a grande maioria das pessoas em posições de liderança são pessoas brancas, que não têm conscientização, letramento. Esse é um primeiro ponto. Primeiro que, assim, todo mundo tem um lugar de ação, de fala. Quando você vai falar sobre racismo, você tem que entender qual é a perspectiva e o papel, porque a gente precisa conversar entre nós o impacto que o racismo teve na nossa saúde, na nossa vida. Mas a gente também precisa nomear para as pessoas e contar para elas o impacto que cada atitude que elas têm no dia a dia continua nos adoecendo. Então, para mim, o primeiro ponto é essa responsabilidade, não só interna, com liderança, com pessoas colaboradoras, mas o papel das empresas na sociedade. Muito se fala dos resíduos, né, de sustentabilidade, tem resíduos no mundo, mas ninguém fala do resíduo da comunicação e da educação aqui no Brasil, que deixou as nossas mentes, as nossas almas adoecidas. Por muito tempo, toda vez que a gente olhava alguém que parecia com a gente, que tinha a mesma cor, o mesmo cabelo, era uma pessoa que estava sempre num lugar de opressão. E agora, aos poucos, eu olho para aqui, eu gosto de ver, porque eu estou vendo tanta gente potente, e quando eu olho, eu me vejo, eu me sinto potente. E aí, um segundo passo, a representatividade, o reconhecimento das tecnologias sociais, além das 20 vezes mais que a gente teve que estudar. A Monique Evelyn fala, né, a se viração, a gente sempre teve que se virar, as nossas mães tiveram que se virar. Então, tudo isso vai adoecendo, mas também pode ser o antídoto. Se a gente não nomeia, uma doença não pode ser curada se você não nomeia qual ela é, porque senão você vai dando remédio, e a coisa não passa. Então, a gente não sabe ainda qual é o remédio, mas a gente pode trabalhar com a visão de inovação. Que testes que a gente pode fazer? Como que a gente vai lá, testa rápido, entende? E eu acredito que esse é o papel das empresas. É isso que a gente tem buscado fazer, sabendo que tem muita coisa para fazer ainda, e que a gente precisa ser sistêmico. E que existe uma responsabilidade, que ela é do negócio, que ela é social, que uma empresa tem por estar operando dentro de um país, de uma cidade, e as empresas precisam reconhecer isso e agir. Rapidamente. É isso. Obrigada, Aline. Agora eu vou direcionar aqui para a nossa griot, maravilhosa Benilda.
Benilda, como a presença de profissionais de saúde negros dentro dos programas de saúde ocupacional das empresas pode influenciar positivamente a experiência e os resultados de saúde das trabalhadoras negras? Quais medidas corporativas podem ser tomadas para aumentar a representatividade nesses programas? Ela vai me dar 2 minutos para falar isso. Tenho certeza. Mais ou menos por 2,5. Eu só queria falar assim que, quando eu falei da RD aqui, eu acho legal, porque tem muitas empresas fazendo coisa bacana. Eu acho que não é merchandising, mas como eu converso com essa diretora de lá, e é uma pessoa que eu já considero minha amiga, porque a gente divide muito, é uma preocupação. Tem muita gente fazendo muita coisa bacana. Descobriu o antídoto? Não, mas tem uma inquietação. Se tem uma inquietação, porque está vendo que a gente não está atingindo graus de felicidade, porque a gente não está conseguindo fazer aquilo que nos nutre. O que nos nutre é a alegria. Não ter medo, gente, é um estágio de saúde emocional que está longe da gente atingir na terapia. A gente vai para o Saravá. As meninas estavam lá em casa, tem 2 amigas aqui que trabalham com uma técnica que chama de banho de amor, que eu adoro. É a Madevi e a Silva, já passei pelas sessões, muita gente aqui já passou por elas, e elas falam uma coisa assim: olha, me dá licença para pegar no seu corpo. Cara, quem disse isso para a gente? Tem um toque no corpo da gente que é um santo remédio. A gente sai de lá assim, putz, que isso? São as outras alternativas, sabe? Que eu acho que a gente tem que ir buscando. As meninas estão aqui, eu adoro o respeito, são 2 mulheres comprometidas, que usam não só a técnica da massagem, mas também espiritual, energética, porque a gente tem muito medo mesmo. Essa semana, uma amiga me dizia assim: eu comprei um carro, Benilda, bacana, o carro dela é bacanão, eu estava passeando com ela outro dia, e ela falou assim: eu demorei tanto para assumir que eu tinha direito a esse carro, que esse carro é meu. Cara, ela trabalha para caramba. Por que não pode dizer? Porque a gente não aprendeu a celebrar as nossas conquistas, porque isso são impactos dessas violências. O curioso na saúde é que a grande maioria dos profissionais de saúde, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, são pessoas negras. A gente está doente, a gente está dentro da saúde, trabalhando com a saúde. Então, eu acho que, em muitos depoimentos de pacientes brancos que não querem ser atendidos por profissionais negros. Fala assim: não, você não. Home care, então, tem milhões de casos. Eu leio muito sobre isso. Então, enquanto tem empresas preocupadas, algumas preocupadas muito com isso, não só para manter os índices, não só para dar os resultados numéricos, mas, efetivamente, para a transformação social, porque esse debate impacta na desigualdade. Isso aí já foi dito por todo mundo. O colaborador que tem mais felicidade, mais identidade, mais alegria, vai produzir muito mais. Para o ambiente corporativo, isso é importante. Mas, para além disso, é para impactar nos dados de desigualdade, que estão cada dia piores, e é o nosso povo. Olha para o Sul, esse crime ambiental, que eu não chamo de acidente. Para mim é um crime. Todo mundo sabia que isso podia acontecer quando repetidas violações de direito recaem sobre as pessoas que têm as mesmas características físicas, porque atingiu todo mundo no Sul, atingiu, mas atingiu de forma diferente negros e não negros. Leiam os dados. Quando repetidas violações de direitos caem para as pessoas que têm a pele preta, o nariz chato, o cabelo crespo, isso não é coincidência, isso é um projeto. E o projeto é o quê? De manter a desigualdade. Ao invés de a gente ter uma política de educação da primeira infância, que garanta a meninada na escola, sem vergonha do cabelo de bombril, sem vergonha de ser chamado de macaco, sem medo. Se a gente está na escola, chega no ensino médio, sem ter que ir para as drogas, para o tráfico, mantém os meninos na escola e as meninas, porque a única ascensão social que a gente tem é a escola. A única possibilidade não é só a FGV, como os recursos humanos das empresas fazem. Você veio da FGV? Você veio, né? Você não sei o quê. Gente, não é isso. Vamos parar. Vamos parar. Porque para chegar na FGV, você tem que viver. Você tem que não ter medo. Eu falo isso muito, eu sou educadora. IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Bom rendimento tem a ver com afeto. Quantas vezes a professora pega na mão do menino, e ele da menina, e ela se sente, carrega a bolsa da professora, é elogiada pela professora. Isso fortalece a gente para a gente chegar agora. Profissional de recursos humanos que olha para o candidato, a candidata preta, e não dá nada por ele, porque carrega racismo, não vai ajudar a gente a transformar a desigualdade. Ao invés de fazer uma política de educação, pega os analfabetos e coloca no presídio. Ao invés de fazer uma política de moradia decente, a gente pega o sem-teto e criminaliza.
Ao invés de a gente discutir violência, feminicídio, a gente vai defender uma PL que vai ainda mais agredir, criminalizar mulheres negras, porque você foi estuprada e o aborto é um direito legal, mas não, você será condenada mais do que o estuprador. Olha que país é esse, ao invés de garantir lazer, programa de lazer para o povo preto, que as praias são um lugar que cabe todo mundo, não, vão privatizar a praia. As formas de nos matar e nos adoecer são várias. A gente precisa estar atento. É por isso que a gente está no coletivo, estarmos juntas, fazer esse pacto, que eu acho que o pacto abriu muito bem, discutindo esse painel da saúde. A gente precisa fazer um pacto de irmandade, um pacto racial. A gente precisa fazer, mas de verdade. A gente precisa, para a gente mudar essas violações. Então, eu também acredito no letramento racial. Eu tenho 46 anos de movimento negro. As pessoas me perguntam assim, porra, eu tenho 55 anos de vida, gente. 55 anos sobrevivente aos mais variados racismos. As pessoas falam, Benilda, você não vai desistir? Eu não vou desistir, porque desistir nunca foi uma alternativa para a mulher preta. Nunca foi desistir. A gente não pode desistir. A gente tem que estar aí. Eu chamo a atenção para a gente pensar como é que a gente vai ter mais afeto, como é que a gente vai ter mais cuidado entre nós, para a gente não fazer o que eu brinquei, mas é sério, um suicídio coletivo, porque o conceito da resiliência, eu vou terminar aqui, que eu sei que o tempo aqui está estourado, é um conceito da física. O que é a resiliência? Você pega um pedaço de elástico para a física. Ele é desse tamanho. Quando você puxa ele, ele vai ficar desse tamanho. Você solta ele, ele volta para o mesmo tamanho de origem. Resiliência para a física. Resiliência para a medicina. É quando você adoece e depois você melhora. Benilda teve câncer, eu tive câncer. Benilda é uma resiliente do câncer, ok. Porque quem? Né? Resiliência é um conceito quando você está melhorando de uma doença. Para a psicologia, que é o que mais incomoda os racistas, que é o nosso ori. Como é que a gente pode sofrer tantas violações de direitos e a gente ainda ri? A gente dança. Porque a corporeidade que Isabel Flores fazia aqui na abertura do pacto, e eu sei que o pacto pensa nisso, proporcional, são expressões ancestrais, negras, que a gente tem de sobrevivência. É a nossa contação de história, é a nossa música, é o nosso corpo movimentando. Isso que a professora Leda Martins, da UFMG, chama de resistência, de afrografias. Semana passada, em Belo Horizonte, nós inauguramos no Parque Municipal, lá na cidade, 2 estátuas. Maria Carolina de Jesus e Lélia Gonzalez. Está dentro do Parque Municipal. Foi lindo a inauguração, foi linda. E aí, quando eu fui falar sobre elas, eu falei, gente, que bom, né? Colocar as 2 estátuas dentro do equipamento da prefeitura, que tem a guarda municipal, que não vai deixar depredar as estátuas. Aí uma senhora levantou e falou assim, verdade, Benilda, porque mesmo sendo de ferro, eles querem acabar com a gente. Olha isso. O que é a resiliência? E as estátuas são de ferro. É a nossa capacidade de ainda resistir a tantas violências. Lá no meu quilombo, a minha tia Mercedes, que é ancestral, ela carrega das outras e das outras e das outras uma frase que eu queria deixar para a gente. Ela fala que agulha puxa linha. Todos nós do quilombo somos tatuados com essa frase. Agulha puxa linha. A agulha vai na frente, ela vai costurando. E a linha vai desenhando a costura, o desenho que elas fizeram. Elas vão puxando a linha, a nossa ancestralidade, puxando a nossa identidade, reafirmando o compromisso. Que a gente consiga, gente, cuidar da nossa saúde e manter as nossas costuras bem afiadas, para aquelas que vierem depois, porque nós também vamos virar ancestrais. Que a gente consiga garantir posturas mais éticas nas relações, nos ambientes corporativos também. Porque quando a gente tem um salário melhor, uma ascensão, uma aceleração de carreira, ela vai impactar na vida da gente, e é a única forma de impactar nas desigualdades. Eu estou convencida disso, que a gente consiga ter espírito ancestral, de olhar para trás e ver que a costura, às vezes torta, às vezes reta, mas costurou. Quando a gente pensa que sozinha a gente não chega em lugar nenhum. Então, quando vai, puxa todo mundo, porque o tecido tem que ser bem costurado. E é nisso que eu acredito para manter a nossa saúde. Olhar a ancestralidade, reverenciar nela e fortalecer os nossos pontos. Axé. Maravilhosa. Benilda,
Benilda, como sempre, cirúrgica, precisa e necessária, né, gente? Necessária. Isso mesmo. Tudo isso. E aí, ó... Aí aquela frase, né? De todo eu tô brincando, é porque outro dia eu estava num debate, quando eu falei assim, eu sou isso, isso e isso. Aí quando eu falei, tô solteira, todo mundo, uhul! Eu falei, uai, gente, as outras coisas do corpo. Mas é brincadeira. Mas a gente tem que cuidar dos nossos afetos. O afeto é a forma de saúde. Exato, exato. Uma delícia. Eu vou acabando aqui minha participação de Oprah, né? Estou me sentindo a Oprah aqui recebendo mulheres maravilhosas, falando sobre saúde, tudo bastante importante que a gente discutiu aqui. E eu falo que as empresas, elas não nos devem nada. Nada. Não existe nada com uma resposta de trabalho. Aliás, nós damos a resposta através do nosso trabalho. E essa história de que as empresas elas precisam aparecer na mídia com a fotinho de uma carinha preta do lado, sinto muito, nós não estamos aqui para isso, nós não viemos para brincar. Nós não viemos para brincar, esta festa é nossa. É isso. Eu quero agradecer imensamente Keila, Aline e Benilda. Vou pedir para a gente ir lá na frente fazer uma fotinho para a gente reverberar este momento para todo sempre, né? Que ele fique conosco. As jardineiras. Deixa eu entregar, por favor, querida. Obrigada. Sim. Exato, Maravilhoso. Obrigada. Obrigada. Parabéns. Obrigada, Bê. Obrigada. 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 Que honra. Obrigada, Flor. Obrigada. Maravilhoso. Maravilhoso.